Então vamos lá, pessoal. Essa vai ser a última aula revisional da parasitologia, tá? E aqui eu vou falar um pouco da toxoplasmose adquirida. Lembrando que quem estiver estudando pelo livro do Luiz Hay, que é esse aqui, azulzinho aqui, ó, perto dessa heroína que está aqui, ele vai trabalhar a toxoplasmose em dois cenários. No hospedeiro definitivo e no hospedeiro intermediário. Só que lembra que para nós considerarmos um hospedeiro como sendo definitivo e o outro para ser o hospedeiro intermediário, eu preciso saber onde a reprodução sexuada acontece. Nesse caso, aqui na toxoplasmose, temos o gato, não só o gato, mas eu estou dizendo por ser um tipo de animal que está mais próximo ao convívio do ser humano, tá? Ali diretamente, compartilhando o mesmo ambiente que a gente. E, em tese, nós somos os hospedeiros intermediários porque a reprodução sexuada não acontece em nós. Vale ressaltar que na primeira aula de parasito, então recomendo você, e aí que é novo no canal, que está chegando agora, ou que já é meu aluno, dá uma olhada na primeira aula de parasito, que eu falo que os parasitos eles têm uma classificação de acordo com o seu estilo de vida. Então, existem parasitos que têm ciclo de vida complexos e que têm alternâncias em fases da vida, como, por exemplo, o toxoplasma. Ele tem uma alternância na vida sexuada e assexuada, onde as formas que estão infectando o hospedeiro definitivo podem assumir o formato de taxoíto ou bradizoíto e, em alguns casos, no caso as formas de multiplicação, se transformarem nos gametocitos e aí ter a fusão dos gametas, tá? Gametas, né, entre aspas, né, mas é o protozoário, uma fase de vida do protozoário. Então, temos o gato como definitivo. O que não impede, tá? Para outras doenças, no caso ateníase e cistercose, que nós vamos ver mais à frente, a gente ter nos livros a ideia de que o porco ou o boi é o hospedeiro definitivo, mas também podendo ser o intermediário da mesma forma que o homem, sendo definitivo intermediário, de acordo com a forma do ciclo, ou qual fase do ciclo do parasito ele adquire, ok? Muito bem. Então aqui nós estamos falando de uma zoonose, então uma doença comum dos animais silvestres que chega pro habitat humano graças à nossa exposição e à nossa vivência com esses animais. Nós estamos falando de uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii. Tá? Ele é um parasito intracelular obrigatório. Então temos somente os vírus como parasitos intracelulares obrigatórios? Não. Nós temos também protozoários intracelulares obrigatórios, nós temos bactérias intracelulares obrigatórias, nós temos outros organismos que necessitam estar dentro da célula para que o ciclo continue. Tá? Ele é um parasito cosmopolita, ou seja, nós encontramos esse parasito em todos os locais do mundo. Tá? Em algumas áreas com uma maior incidência em relação a outras. É um parasito de alta infecciosidade, ou seja, um parasito que consegue ser passado de forma muito rápida para os hospedeiros, mas ele desenvolve uma patogenicidade baixa. Tá? Esse é um perfil natural desses organismos que são altamente infecciosos. Quanto mais infeccioso, ou seja, quanto mais eu transmito e quanto mais eu, digamos, permito que esse agente seja passado de um para o outro, menos patogênico ele é. Isso é uma questão adaptativa, de certa forma. Uma das ideias é que se eu mato o meu hospedeiro antes do meu ciclo de vida acontecer, eu também estou sendo eliminado. Isso não é uma vantagem evolutiva, tá?
Nós temos os hospedeiros definitivos, que são os gatos e outros felinos, e os intermediários, que são as aves, os mamíferos, e nós podemos dizer que somos os hospedeiros acidentais. Então, nesse filo apicomplexa, nós encontramos o toxoplasma e nós encontramos também o plasmódio, tá? Causador da malária. Temos outras doenças, por exemplo, causadas por Cryptosporidium, Isospora, mas o que seria para nós aqui de extrema importância é o toxoplasma, e mais importante do que o toxoplasma do ponto de vista da clínica são os protozoários do gênero Plasmodium. Tá? Do ponto de vista da etiologia, nós podemos dividir o toxoplasma em três genótipos clonais, ou podemos chamar de sorotipos ou de cepas, tá? Que tendem a ter um curso clínico mais predisponente a uma condição. Diga-se de passagem, todos os três podem causar a mesma condição? Sim, mas o percentual de associação a um sorotipo a uma condição tende a ser maior do que o outro, tá? Então nós temos o tipo 1, que é associado à doença congênita. Temos o tipo 2, que é o genótipo mais frequente nas infecções humanas e o mais frequente em reativação dos imunocomprometidos. Lembrando que os imunocompetentes, eles tendem a ser assintomáticos, e assintomático a gente não trata, porque a gente não tem ativação dos plasmódios, dos toxoplasmas. Temos o tipo 3, que é o mais comum em animais e raro em humanos. E se pensarmos no estágio de desenvolvimento desse parasito, nós temos o oocisto, e dentro do oocisto nós temos o esporozoito, que é a forma de resistência e a forma transmitida pelas fezes do gato, pelo coraçãozinho de galinha, pela carne de carneiro, enfim. E esse oocisto, onde no seu interior nós temos o esporozoito, ele pode permanecer viável no ambiente por vários meses no solo. Temos o esporozoito, que sai do oocisto e é a forma altamente infectante do toxoplasma, e é a forma que vai iniciar o seu ciclo no hospedeiro. Temos o taquizoito, que é uma estrutura ovalada e em forma de lua crescente. É uma forma proliferativa no ambiente intracelular, então é uma forma que está associado à infecção ativa, enquanto que o bradizoito é uma forma latente, de baixa multiplicação no hospedeiro intermediário. E o bradizoito, ele vai incistar, digamos assim, não que forma um cisto, né, mas ele vai invadir a musculatura, ou o encéfalo, ou a retina. É por isso que muitas vezes o paciente tratado, né, ele pode ter o desaparecimento dos sintomas, mas por uma questão associada ao hospedeiro, né, no caso humano, queda de imunidade, ou uso de corticoide, ou uso de imunossupressor, ou uma doença que causa imunossupressão, essa doença ela pode se reativar, digamos assim. Então o bradizoito volta a se multiplicar rapidamente, então bradizoito, taquizoito, ok? Então é um ciclo, né, que tem como principal forma de transmissão as fezes do animal, tá? A ingestão de carne crua ou mal passada, principalmente o coraçãozinho de frango, né? Ele tende a permitir que esses animais contaminados infectem o ser humano. E aqui eu posso estar falando uma coisa muito aberrante, mas eu gostaria de gerar esse pensamento, tá? Eu gostaria de gerar esse tipo de conhecimento. E até mesmo uma discussão, né? Se um determinado público
tem somente aquela fonte alimentar para comer. E nós, enquanto agentes de saúde, sabemos que existe uma chance daquele alimento estar contaminado. A gente pode simplesmente dizer para esse paciente jogar fora o alimento? Eu gostaria de fazer essa reflexão. Será que se nós educarmos essa pessoa para que, independente se o alimento, a carne ali está contaminada, mas ele não sabe a procedência do alimento, será que não poderia ser instruído a pessoa para que ele aqueça o alimento? Então, pensarmos numa ideia acima de 60 graus por 30 minutos, o calor é uma forma de erradicação das formas viáveis de um parasito, né? Então fica aí a discussão e a reflexão. É óbvio que por uma questão sanitária, a lei é muito clara, a gente deve descartar aquilo. A questão é que nós sabemos que existem pessoas que são extremamente vulneráveis e às vezes a única ingesta proteica é uma carne de um animal que ele criou ali no terreiro, ali no cercadinho, e a única fonte que ele tem de alimento, tá? Para além da transmissão do gato, então as fezes contaminam a água, contaminam o alimento, e se nós não damos um devido tratamento, temos a forma de contaminação. Então nós estamos associando a toxoplasmose a uma doença cosmopolita, como já foi dito, que está ali distribuída no mundo inteiro. Obviamente, onde as questões higiênicas elas são mais precárias, tendem a ter uma incidência maior e, consequentemente, uma prevalência maior de casos, tá? Então, os hábitos e a condição de vida da população determina muito, a idade determina muito e o clima que favorece essa transmissão devido à permanência, como dito, do toxoplasma no ambiente. No Brasil, a soloprevalência ela está ali em torno de 54% a 75%, e aí fica uma questão, por que essa sorologia é discrepante? Porque nós temos as reações cruzadas, os falsos positivos, tá? Uma outra questão é que se nós testamos mais, nós achamos mais pessoas positivas, e ela tende a aumentar com a idade, porque lembra da infecção reativada. Então, muitas vezes, alguma complicação do indivíduo só é sabido depois de uma certa idade, por causa de uma clínica mais sugestiva, né? Da reativação dos bradizoítos em taquizoítos e, consequentemente, a reativação da doença, tá? A transmissão oral, então, ela se dá pelos oocistos, contendo os esporozoítos. Então, nós estamos falando de água contaminada, verdura, frutas e mãos contaminadas por fezes contaminadas, ou quando nós manipulamos o local onde o animal defeca, ou nós não damos destino adequado e nem um tratamento adequado, como lavar corretamente a verdura com água filtrada, enfim, etc. Tá? E na carne com os bradizoítos. E aí, de novo, eu deixo aquela reflexão a respeito da carne. Tá? Quando nós aquecemos por uma temperatura constante por um tempo suficiente para que todo alimento aqueça, a gente consegue inativar bradizoíto. Mas será que isso seria viável em todas as áreas? Fica aí a discussão. Tá? Eu coloquei nesse slide a transmissão pelo sangue e pelo órgão, e embora os livros de parasitologia descrevam essas formas de transmissão bem como algo que de fato acontece, fato que o toxoplasma, o bradizoito, ele consegue sobreviver em sangue concentrado por 4 graus por vários dias, e se nós não tivermos o cuidado, a gente pode transfundir, né, ou transplantar, melhor dizendo, um órgão para uma pessoa saudável, então esse órgão com toxoplasma. Muito bem. Só que hoje a nossa política de imunoderivados, de hemoderivados, ela é muito robusta. Então, será que poderia, porventura, isso acontecer no Brasil?
eu duvidaria pela robustez das políticas do SUS. Eventualmente poderia acontecer um caso de acidente? Óbvio que sim, mas de 20 anos para cá, 30 anos para trás, para cá, né? A nossa política de hemoderivado ela se tornou muito bem estabelecida, muito bem estruturada. Então, assim, para que esse processo, essa transmissão ocorra, é algo assim que seria uma tragédia a nível sanitário, ok? A transmissão placentária ela tende a aumentar com relação à idade gestacional e quanto maior o risco, maior a chance também do neném nascer positivo e consequentemente desenvolver sintoma da toxoplasmose. Então, uma vez que se detecta que a mãe ela é positiva, o tratamento para a mãe, para além da cura, e cura clínica, melhor dizendo, né, pela questão dos bradizoídos estarem ali encistados e permitir a reativação da doença, o tratamento está ligado também à diminuição da carga parasitária e à redução do risco de transmissão do toxoplasma para o bebê durante ainda a vida intraútero. Então pausa esse slide, veja a patogênese que está relacionado à doença no hospedeiro humano, desde a ingestão do oocisto até o encistamento dos bradizoítos na musculatura, tá? A multiplicação intracelular, que é o taquizoíto, a disseminação linfática e hematogênica, invasão de novas células, rompimento das células infectadas, intensa multiplicação e, consequentemente, por essa disseminação linfática e hematogênica, a presença desses cistos, chamado de cisto, né, mas não forma só de resistência, no tecido, tá? A resposta imune, ela está muito ligada à produção de anticorpos específicos, como IgM e IgG, tá? Que marca para mim uma coisa muito interessante. IgM positivo é sinal da infecção ativa, taquizoíto. IgG negativo significa que essa pessoa não teve exposição. IgM negativo e IgG positivo mostra para mim que esse paciente teve infecção e possui memória imunológica, ou ele não tem naquele momento uma reativação da doença. IgM negativo e IgG positivo é o melhor dos cenários, onde essa pessoa não tem a doença ativa e também não teve exposição no passado, tá? IgM positivo e IgG positivo indica que essa pessoa ela não só tem a doença ativa, reativada, como ele também já teve uma exposição no passado, tá? Boa parte dessa patogênese eu já trabalhei em alguns momentos nessa aula, tá? Importante que o taquizoíto, que é a forma de multiplicação intracelular, ele mimetiza a ação do fagócito, não permitindo que o fagócito destrua o taquizoíto. Isso a gente chama de downregulation, ou seja, o fagócito perde a capacidade de fagocitose. E boa parte do macrófago, da linhagem de macrófagos, sofre apoptose. Ou seja, essa downregulation induz o macrófago a sofrer apoptose, liberando também os taquizoítos que vão ali se disseminar e infectar novas células, ou ser, entre aspas, fagocitados sem destruição, porque ele foge da resposta imune dos macrófagos, tá? A resposta TH1, do ponto de vista do hospedeiro, a TH1 é a resposta mais comumente encontrada, tá? Pessoas imunocomprometidas, como eu disse no começo, elas tendem a não ter sintomas, então eles tendem a ser mais assintomáticos. A gente vai ter ali em torno de 10% das pessoas que vão de fato desenvolver a doença. Só que a imunodeficiência, ela aumenta o risco da doença clínica ou das formas mais graves ou das sequelas pela doença, tá? Então aqui fica um mapa mental da toxoplasmose, dá uma pausada no vídeo e tenta estudar um pouquinho essas formas para a gente entender o curso clínico da doença, tá? Então isso é muito importante, tá? A toxoplasmose aguda, ela tem um período de incubação de 1 a 3 semanas, os principais sintomas é febre, linfadenopatia, exantema,
As manifestações incomuns estão associados a essa reativação e a resposta imune do hospedeiro, tá? O que pode acontecer na clínica da toxoplasmose, e aí fica uma ideia para o médico, né? É que essa febre, essa linfadenopatia pode estar associada a uma síndrome da mononucleose, tá? Como, por exemplo, HIV, infecção respiratória e tudo mais. Então é muito comum quando uma pessoa aparece com essa chamada síndrome da mononucleose, a gente ter a possibilidade de pedir a esse paciente os testes diferenciais, como por exemplo o HIV, como por exemplo para a própria síndrome da mononucleose, tá? E para até excluir ou incluir esse paciente num tratamento específico que é interessante, tá? A duração dos sintomas em média é 1 a 4 semanas, tá? E aí, novamente, o diagnóstico diferencial para citomegalovírus, mononucleose, infecção por HIV, tuberculose, colagenoses também é muito importante, tá? O diagnóstico laboratorial, mas o diagnóstico laboratorial, por se tratar de sorologia, tá? Ela pode dar um falso positivo, então não é uma pesquisa direta, tá? A toxoplasmose ocular, ela ocorre em 30 a 60% dos casos de pessoas que são diagnosticadas com retinocoroidite, tá? Isso ocorre pela reativação da infecção congênita ou durante a infecção aguda, tá? Provocado pela reativação dos bradizoítos se transformando em taquizoítos e se disseminando por esses tecidos, como explicado lá na patogênese, tá? E quando você, profissional de saúde, vai fazer um teste do fundo de olho, é muito importante ver essas manchas no campo visual. E muito também do que o paciente relata de queixa, né? Fotofobia, dor ocular, embaçamento visual. Embaçamento visual pode ser um pique hipertensivo? Pode ser, mas o fundo de olho ajuda a diferenciar, né? Nessa clínica, tá? A população de risco, então, para toxoplasmose são as pessoas soropositivas ou com comprometimento imunológico por transplante ou por uso de corticosteroide, tá? E essas pessoas elas tendem a desenvolver sintomas mais graves, como por exemplo convulsões, coma, tá? Os exames complementares para essas pessoas é a tomografia de crânio, tá? Punção do líquor cefalorraquidiano e os testes diferenciais para a toxoplasmose e a imunossupressão. Há a necessidade também de um diagnóstico diferencial para chagas, para linfoma primário, para tuberculose, para paracoco e para criptococose, tá? Então, percebam que a clínica ela é muito pouco sugestiva, tá? A sorologia elas são pouco direcionais, tá? Porque a gente deveria ter a presença do parasito, biópsia talvez, cultura talvez, mas demora-se muito tempo, tá? Então a gente tem que fazer o diagnóstico clínico diferencial associado à epidemiologia da doença em relação à pessoa, tá? Quem é mais suscetível na toxoplasmose neonatal são os fetos de mães infectadas durante a gestação, de mães soropositivos ou de mãe que tiveram uma doença reativada durante a gestação, tá? O quadro clínico é severo para criança por causa do retardo mental, da hidrocefalia, tá? Da disfunção de múltiplos órgãos. Então lembra que naquele slide que foi falado, onde foi falado sobre os trimestres de gestação, uma das questões aqui é fazer com que a mãe não transmita para o bebê, reduzindo a carga parasitária. Então, isso seria a importância do tratamento, tá? As infecções tardias, e aí lembra por que ela aumenta depois com a idade, é porque muitas vezes a infecção tardia ela é assintomática no nascimento. Então, a criança, o indivíduo, ele só vai descobrir tempos de vida depois, quando for acometido por uma complicação da toxoplasmose,
tá? Então fica aí basicamente a diferença do exame direto ou indireto, porque direto eu quero ver o parasito, o indireto não. Então eu preciso no indireto IgG, no caso da mãe avidez da IgG ou IgM, e aí no caso IgG e IgM não só para mulheres, mas também para homens. A direta entra PCR, histopatologia e cultura de células. Lembrando que a cultura ela é mais demorada em relação ao teste, a sorologia, e que a PCR seria o teste mais prático, tá? O diagnóstico da infecção aguda na gestação, pesquisa de IgM e avidez de IgG, quanto mais ávido, mais antígeno, proporcional ao tempo de gestação. O tratamento absoluto para todas as pessoas. Gestante com infecção aguda, taquizoíto, redução da carga parasitária, da neurotoxoplasmose e de infecções congênitas. Tratamento relativo, que cabe ao profissional médico tratar ou não, na retinocoroidite ou na infecção aguda em pessoas imunocompetentes. Mas no relativo, para imunocompetentes, é quando os sintomas eles são graves ou prolongados, se faz a necessidade de torná-los como indicação absoluta. Tá? A toxoplasmose aguda em imunocompetentes assintomático não trata, mas em sintomas persistentes e severos, sulfadiazina, mais pirimetamina e ácido folínico. Lembrando que esse tratamento ele tem que obrigatoriamente ser prescrito pelo médico, tá? Isso não aqui não é automedicação e nem indução à automedicação. Para se tratar, o diagnóstico tem que estar positivo e o diagnóstico tem que ser feito por um profissional competente. O tempo de tratamento de 2 a 4 sintomas em relação aos sintomas, tá? Na toxoplasmose ocular, a mesma prescrição da anterior, duração de 1 a 2 semanas após resolução dos sintomas, ou também se fazer a utilização de corticosteroides, ok? O tratamento da gestante ativa, espiramicina, tá? 3 gramas dia, longe das refeições. E o tempo de tratamento, tomar até o termo, ou seja, até o parto, ou até documentar a infecção do feto. Por que esse tratamento seria suspenso? Porque um objetivo da espiramicina é reduzir a carga parasitária. Não só para curar clinicamente a mãe, mas você poderia usar as outras drogas descritas anteriormente. Mas, se com a espiramicina você não conseguiu prevenir a infecção do feto, você suspende a medicação, porque o feto já foi infectado, tá? A infecção fetal confirmada entre 12 a 18 semanas de gestação, sulfadiazina, mais pirimetamina e ácido folínico até o nascimento. E aqui no caso é para a mãe, tá? A toxoplasmose neonatal, mesma medicação, com a adição de corticosteroide, durante 1 ano, ou seja, o primeiro ano de vida do neném, tá? Neurotoxoplasmose, também mesma prescrição, só que o tempo de tratamento maior. E se houver hipertensão intracraniana, não se faz uso de corticosteroide. A prevenção, ela se dá pela alimentação, ou seja, não consumir carne crua mal passada, promover seu cozimento completo até 66 graus, ali, quando o alimento chegar a 66 graus no mínimo, então tempo e temperatura, como dito no começo do slide. E no caso da gestante ou da mulher que deseja engravidar, fica longe do cuidado com esses animais, ou seja, não só cuidado com o alimento, cuidado para não manipular o tanque de areia do gato, a área de recreação infantil, enfim. Então, bons estudos para vocês. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de deixar comentário. Ajuda a crescer aí, por favor. Os números estão crescendo. Mas eu preciso, de verdade, eu preciso de vocês me ajudando nessa missão. E eu sei que vocês que estão aí ouvindo e vendo essa aula, vocês vão me ajudar. Bons estudos, um forte abraço e até mais.